noite, que a paz, a presença e a graça do Senhor esteja abundantemente sobre a sua vida e que a palavra de hoje possa trazer um grande ensinamento para nós, possa vir fazer uma grande diferença na nossa vida, possa vir acrescentar fé aos nossos corações, amém? Nosso texto está em 1 Coríntios 15, 20, diz assim: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormem. Esse texto está dizendo que Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Que Jesus Cristo foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Que Jesus Cristo venceu a morte. Nós cristãos, nossos crentes, nós cremos que Jesus é perfeitamente Deus. E é também perfeitamente homem, e que ele morreu de verdade. Nós, através da Bíblia, nós temos todo o ensinamento, nós temos toda a história, que aconteceu com o Senhor Jesus, todo o sofrimento que ele passou, todo o martírio que ele passou e toda a dor da crucificação. É inegável, não tem como negar, a dor, que ele passou. Ele sangrou, ele sentiu dores, ele chorou e ele morreu. Sim, Jesus Cristo morreu. E ao morrer, passou aquilo que eu e você também passaremos. Jesus sabe como é deixar a vida. Jesus sabe como é passar da vida para a morte. Ele, como homem, ele passou por tudo isso. Na verdade, todos os profetas, todos os líderes, todos os pastores, passarão, pela morte. Ninguém está ileso, ninguém está livre. Mas Jesus Cristo teve um diferencial. E é o que veio depois. A diferença está agora. A morte não teve poder para detê-lo. A morte não foi o seu último inimigo. Ele venceu a morte. E sobre a sua ressurreição, o apóstolo Paulo escreveu assim: a morte está destruída. Aleluia, glória a Deus, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder para ferir? A morte sobre a vida do Senhor Jesus, ela foi derrotada. Ele venceu a morte. Jesus, ele mudou a história da morte, porque ele transformou a morte em vida. Em Apocalipse 1:18, Jesus disse: estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Que palavra de poder, que palavra sobrenatural. Jesus confessando, dizendo que ele esteve morto, mas que agora ele vive. E ele diz: eu tenho as chaves da morte e do Hades. Se Jesus tem as chaves, é porque ele abre e fecha. Ele tem o poder de abrir e fechar. Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus Pai, é verdade. E ele foi manifestado pelo poder do Espírito Santo. Que maravilha, isso para nós como cristãos. Isso é a nossa garantia de uma vida eterna com Ele. Nós temos segurança de que nós iremos ressuscitar como Ele ressuscitou. Como Ele foi o primeiro, nós agora ressuscitaremos também. Se assim não fosse, tudo o que cremos e prezamos como sagrado seria ridículo. Se o Senhor Jesus não tivesse vencido a morte, a nossa fé seria em vão, a nossa crença seria em vão, pregar a palavra seria em vão. A morte é nosso limite nesse mundo. Nós vivemos aqui até o dia que o Senhor nos recolhe. E se depois dela nada restar, a vida perde o seu propósito, não é verdade? Se a nossa vida se resume apenas a esses anos aqui na Terra, a palavra de Deus diz que nós somos os mais infelizes dos homens. No entanto, porque Jesus ressuscitou, nós também, como seus seguidores, vamos ressuscitar. Por isso, não precisamos temer a morte, não precisamos ficar com medos do dia da morte.
mas precisamos sim nos preparar para esse dia, entregar a nossa vida, reconhecer o senhorio do Senhor Jesus e termos, através da ressurreição dele, a nossa vitória também sobre a morte. Iremos sim morrer, nosso corpo irá para o pó, vai se tornar pó, mas o nosso espírito vai viver eternamente na presença do nosso Deus, como Jesus Cristo está hoje à direita do Pai. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, grande, poderoso é o teu nome, santo, santo é o teu nome. O Senhor é Deus de poder, Deus grande, Deus maravilhoso. O Senhor é Deus que venceu a morte por amor de nós. E o Senhor Jesus foi o primeiro a ressuscitar e nós seremos agora, quando morrermos, ressuscitaremos também como Ele. Obrigado, Senhor, porque através do teu sangue precioso nós podemos chegar ao céu, nós podemos chegar à morada eterna, nós podemos ter vida eterna com o Senhor Jesus. Pai, que nenhum desses que estejam ouvindo esta mensagem fiquem fora do teu plano maravilhoso, do teu plano de resgate da humanidade, do teu plano de morrer naquela cruz, derramar o teu sangue, para que nós pudéssemos aceitar, compreender o teu sacrifício e passarmos a ter vida eterna com o Senhor Jesus. Que todos nós possamos morar eternamente na presença do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra viva, que traz calmaria, que traz descanso, que traz alívio ao nosso coração. É no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Boa noite e até amanhã.